Fala galera, beleza? Voltando aí com a correção dos exercícios. Bora aí, tá faltando o exercício 4, certo? Bom, o exercício 4 tá assim, ó. Considere duas pequenas bolinhas de gude fixas nas posições A e B sobre uma mesa de vidro horizontal, eletrizadas com quantidades de carga QA igual a 4 microcoulombs. Então, ó, ele falou que 4 equivale que a carguinha A equivale a 4 microcoulombs. Então, é 4 vezes 10 a menos 6. Micro é menos 6, certo? E ele também falou que QB equivale a 1 microcoulomb. Então, ó, QB, né, carguinha B, equivale a 1 microcoulomb. Então, é 1 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Beleza? E aí ele fala o seguinte, essas carguinhas A e B estão separadas por uma distância de 6 metros. E aí ele fala, ó, determine o valor da distância x, ele está pedindo uma distância x, em relação da carguinha A, certo? Na posição em qual podemos abandonar uma terceira bolinha que tem uma carguinha Q. Então, ó, ele falou que pegou esse sistema, que já tinha duas cargas, ó, vou representar aqui. Tem duas cargas aqui, A e B. A e B, tem carguinha A e tem carguinha B também, certo? Então, ó, aqui, carguinha A e carguinha B. E ele falou que abandonou uma terceira carguinha. Uma carguinha que ele chamou de carguinha C. Tá vendo? Ó, ele abandonou aqui uma carguinha C. A uma distância x de A. A uma distância x de A. Certo? E aí, ó, ele fala o seguinte. Despreze a ação gravitacional e considere a constante estando no vácuo. Então, a constante é igual a 9 vezes 10 a nona. Newton por metro quadrado pela carguinha ao quadrado. Beleza? E aí, ó, ele quer saber quanto que vale essa distância x. Quanto que vale essa distância x. Então, ó, lembrando, a carguinha A vale 4 vezes 10 a menos 6. Então, vou colocar aqui, ó, vale 4 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, certo? B vale 1 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, beleza? C, ele só falou que é uma carguinha Q. E a partir disso ele pediu pra gente calcular quanto que vale x. Mas nós temos uma informação muito importante, que era essa daqui, ó. A estava separado de B por 6 metros. Ele quer saber quanto que vale de A até C. Não sei, chamei de x. Só que eu sei que tudo isso daqui, ó, vale em 6 metros, certo? Se eu sei que tudo isso vale 6 metros, se A até C é x, quanto que vale de C até B? E isso vai ser 6 menos x, porque se isso daqui vale x e tudo vale 6, esse pedaço vale 6 menos x, que é o que eu preciso descobrir, certo? Bom, por que eu preciso disso? Para a gente calcular quanto que vale x, eu preciso que vocês lembrem da seguinte situação. Lembra o que está acontecendo? Lá no enunciado ele está falando que abandonou C numa distância em que ele não se move, ele fica em repouso. Então a força que A faz sobre C é igual à força que B faz sobre C. Porque, ó, pensa no ímã, você tem dois ímãs aqui, você coloca um metal aqui no meio. Se ele não vai para nenhum dos dois lados, é porque está numa distância ali onde essas forças que estão interagindo obedecem à terceira lei de Newton, ação e reação. A força que A faz sobre C é a mesma que B faz sobre C, certo? Então, o que nós podemos afirmar? Que a força que A faz sobre C é igual à força que B faz sobre C. Por isso que C não se move, ela fica ali paradinha, beleza? Bom, já que eu tenho essa dedução de que a força que A faz sobre C é igual à força que B faz sobre C, eu posso tentar montar a fórmula. Como que é a lei de Coulomb mesmo? Força não é igual a constante vezes o valor das duas carguinhas que eu vou chamar aqui, ó, Q1, Q2 entre módulo, vocês já sabem, dividido pela distância ao quadrado. Então vamos lá, ó. Força que A faz sobre C. A força que A faz sobre C vai ficar como? Força é o quê? Constante, certo? Constante vezes que A faz sobre C, QA vezes QC. QA vezes QC dividido pela distância ao quadrado. Isso, dividido pela distância ao quadrado. É igual à força que B faz sobre C. Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar K, que é uma constante, certo? Pode ser a constante de B, vezes QB vezes QC dividido pela distância ao quadrado. Isso, ó. Então, ó, o que eu acabei de colocar aqui, ó? Que a força que A faz sobre C é igual à força que B faz sobre C. Não é isso? Bom, vamos lá. A gente pode substituir os valores, né? Porque nós temos os valores.
K é a constante. Ele pediu para considerar K sendo igual a quanto? 9 vezes 10 a nona. Isso. Então, ó, K é 9 vezes 10 a nona. É isso? Vezes. Quanto que vale QA? Quanto que vale QA? Lembra? Ó, nós tínhamos acabado de colocar aqui, ó. QA vale 4 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, certo? Vezes. Quanto que vale QC? QC vale uma carguinha que ele chamou de Q, que ele não falou qual era. Então, vamos chamar só de Q mesmo. Vou chamar, ó, de QC. QC. Perdão, dei um errinho aqui. QC. Beleza? Então, ó, vamos lá. Isso dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? De A até C, a distância é x. Então, vai ser x ao quadrado. Isso. Agora, igual. O que acontece de B em C, não é? O que acontece de B em C? Constante, 9 vezes 10 a nona. Vezes, qual que é o valor de QB? QB, ó, não é aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6. Então, ó, vou colocar aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6. Vezes o que acontece em C. Qual que é a carguinha lá do C? Ele não chamou, né? Ele não deu um valor. Então, a gente chama de QC. Como ele não deu valor, a gente chama de QC, porque ele falou que era uma carguinha Q. Beleza? Dividido por uma distância. Qual é a distância que existe de B até C? A distância que existe de B até C nós chamamos do quê? De 6 menos x. Então, ó, fica 6 menos x, só que esse valor ao quadrado. Isso. Bom, nós chegamos numa equaçãozinha aqui, uma regrinha de 3. Bom, nós temos uma igualdade, nós sabemos que nós podemos aplicar algumas propriedades matemáticas. Tudo que está igual de um lado e do outro, a gente pode cortar, não é? Ó, 9 vezes 10 a nona com 9 vezes 10 a nona está igual. Então, nós podemos eliminar, beleza? QC com QC tá igual. Nós podemos eliminar, não podemos? QC com QC tá igual, podemos eliminar. Ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 6 também tá igual, a gente pode eliminar, não pode? 10 a menos 6 com 10 a menos 6 tá igual, a gente pode eliminar. Bom, no que eu fico, né? O que sobra dessa equaçãozinha matemática? Sobra isso daqui, né? Ó, 4 sobre x ao quadrado é igual ao que sobrou lá daquele lado. O que sobrou desse lado ficou o quê? 1 sobre 6 menos x ao quadrado. Não é isso? Legal, é isso daí. Bom, o que acontece? Ó, você pode resolver aqui fazendo a distributiva, só que você também pode aplicar uma equaçãozinha matemática assim, ó. Se x ao quadrado com esse ao quadrado aqui, ó, exponencial com exponencial tá igual. Então, ó, eu posso fazer o inverso, não é? Ó, eu posso mandar ele, ó, posso subir ele nessa fração. O exponencial, quando ele sobe, o inverso do exponencial é a raiz, não é? Então, ó, se eu mando esse exponencial para cá, é como se fosse ficar aqui, ó, raiz de 4. Quanto que fica a raiz de 4? Raiz quadrada de 4 é 2, isso, então é como se ficasse 2 sobre x, aí elimina esse exponencial. Igual, posso pegar esse exponencial e fazer a mesma coisa, que eu faço para um, faço para o outro também. Pego esse 2 exponencial, mando ele aqui para cima, ele vem, né, o contrário de exponencial, o inverso de exponencial é a raiz de 1, então isso daqui vai continuar sendo 1, isso, então vai ficar 1 sobre 6 menos x. Pelo menos eu eliminei aí esse exponencial. Agora sim eu posso fazer aquela continha, né? A continha aqui é simples. Regrinha de 3, multiplica cruzado. Isso aqui vai ficar 1 vezes x. Isso daqui é igual a quanto? Continua essa continha aqui, ó. 1 vezes x, isso daqui é igual a x. Certo? Agora, igual. Quanto que dá? Ó, aqui vai ter que fazer distributiva, né? Porque eu tenho dois números que estão separados por, né, uma subtração. Então vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, certo? Menos 2 vezes x, que é 2x. Bom, podemos juntar termos semelhantes de um lado ou do outro. Esse 2x que está subtraindo pode passar para o outro lado somando. Então vai ficar x mais 2x é igual a 12. X mais 2x é igual a quanto? 3x. 3x igual a 12, certo? Então, ó, o x agora está sendo multiplicado pelo 3. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente pode mandar esse 3 para o outro lado. Então, vai ficar como? X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Ou seja, nós descobrimos o valor do x. Como nós estávamos calculando a distância, x é igual a 4 metros. Beleza, galera? Tudo bem? Ou seja, você pode colocar, né, ó, né, você pode vir aqui, ó, no enunciado e substituir. X é igual a 4 metros. Beleza? Ó, e tudo não tinha que dar 6 metros? Tudo não tinha que dar 6 metros? Tira a prova real. Se x é igual a 4 metros,
Quanto que vale aqui, ó? 6 menos x, que é a distância entre Q e B. 6 menos x vai ficar 6 menos x, que vale 4, ou seja, igual a 2. 4 mais 2 dá justamente os 6 metros que eu tinha na totalidade. Beleza, galera? Tudo bem? Temos aí um exercício ótimo, maravilhoso. Tô pensando seriamente em colocar na provinha pra vocês. Calma, brincadeira. Mas é bom pra vocês treinarem. Vocês viram, né? Que esse exercício é importante. Até o próximo exercício aí, beleza? Ó, já dando sequência, nós temos vários outros exercícios aí na apostila que pede, né, para calcular igual tem aí nesse exercício 4. Então depois vocês dão uma olhadinha, que é só vocês seguirem mais ou menos o que eu fiz no 4, vocês vão conseguir fazer o outro. Bom, vamos pro exercício 5. O exercício 5 é simples, então eu já vou fazer aqui junto com esse exercício 4, porque o exercício 5 pede assim, ó. No exercício anterior, qual será o valor da carga, qual será o valor da distância x se a carga colocada entre A e B for negativa? Ó, observa. A carga que tem entre A e B, uma a gente sabe, é positiva, tá? 4 vezes 10 a menos 6, certo? E B, nós também sabemos que é 1 vezes 10 a menos 6. Então as duas tá positiva. Muda se eu trocar, se de repente essa carguinha aqui for negativa? Lembra que a gente conversou lá no primeiro vídeo? Ação e reação. O sinal da carga não vai interferir na força ou muito menos na distância. Por quê? Primeiro que essas cargas aqui, quando eu coloco lá na fórmula, elas aparecem em módulo. Então isso não vai interferir em absolutamente nada, porque mesmo que eu altere o sinal, se está em módulo, eu obrigo que esse valor da força seja, né, encontrado num valor positivo depois. E outra, a distância, ela não depende em nada da carguinha. Então, ó, ele falou que se eu alterar de positivo para negativo o sinal da carguinha, o que acontece com a distância? Nada. A distância, ela não depende da carga. Olha a força aqui, olha a fórmula. Força é igual a constante vezes Q1 por Q2 dividido pela distância ao quadrado. A única coisa que sofre uma interferência na distância é a força. Se eu mexer na força, provavelmente eu alterei essa distância, ou vice-versa. Agora, se eu alterar a carga, eu só continuo mexendo com a força, não acontece nada com a distância. Então, ó, a carga e a distância não tem nada a ver, tá bom? A distância não sofre alteração pelo simples fato de eu alterar de positivo para negativo, então, a questão da carguinha, beleza? Então, ó, o valor da distância x, né, não sofre alteração nenhuma, será o mesmo valor, x vai continuar sendo 4 metros, se eu trocar o sinalzinho de positivo para negativo aqui, não vai acontecer absolutamente nada, porque a distância não sofre interferência da carga, tudo bem, galera? Beleza? Um abraço, agora sim até a próxima videoaula, obrigado, até mais.